Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis todos os dias. E para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não custa nada, é de graça, e ativar o sininho de notificações. O Santos conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, batendo o América Mineiro de virada por 3-2. Foi um jogo vibrante de muitas chances de gols para ambas as equipes. Com a vitória, o Peixe soma 4 pontos na competição e ocupa a 10ª posição na tabela de classificação do Brasileirão. Quem esteve na Vila Belmiro pôde ver um Santos mostrando certa evolução, mas ainda com dificuldades para construir as jogadas com qualidade e impor seu domínio na partida. Além de suas próprias dificuldades, o Peixe teve pela frente um time bem organizado e que lutou até o fim por um resultado melhor. Se não fossem pelas atuações de Soteldo, Mendonça e João Paulo, a sorte do time da Vila Belmiro poderia ter sido muito diferente. O goleiro santista estava completando seu 100º jogo com a camisa do Santos no Brasileirão e mostrou o porquê de sua longa titularidade com a camisa do Peixe. Foram diversas defesas difíceis, culminando com um milagre já nos acréscimos da partida, em falta batida por Micael, onde João Paulo espalmou uma bola que iria no ângulo direito. A partida foi bastante movimentada, com o Santos pressionando o time mineiro logo de início, mas foi o América Mineiro que abriu o placar aos 6 minutos com o volante Alê. O Peixe empatou aos 16 minutos em grande jogada de Soteldo, que rolou para Mendonça bater no canto direito do goleiro. Aos 39, Soteldo cobrou falta, Mendonça raspou de cabeça e Eduardo Bauerman apareceu como centroavante, tocando na saída do arqueiro mineiro, virando o placar para o Peixe. Na segunda etapa, já debaixo de muita chuva, o América empatou logo aos 3 minutos e um belo chute de Everaldo no ângulo esquerdo de João Paulo. Aos 23 minutos, viria o gol do triunfo santista. Mendonça foi derrubado na área e, após ser chamado pelo VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Marcos Leonardo cobrou, marcando o terceiro do Peixe. O Santos ainda levou um grande susto aos 54 minutos, numa cabeçada de Danilo Avelar que acertou o travessão. Porém, com muita raça e dedicação, o clube da Vila segurou a pressão e garantiu sua primeira vitória no Brasileirão. Agora o Peixe viaja nesta segunda-feira para a Argentina, onde enfrentará o Newell's Old Boys na terça-feira, dia 2 de maio, às 21h30, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time volta a jogar no sábado, dia 6 de maio, contra o Cruzeiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Veja a seguir a entrevista completa de Odair Hellmann, de Marcos Leonardo e Mendonça. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, Odair. Caio, TV Bandeirantes. A gente viu a torcida lotar a Vila Belmiro hoje, né? Ser muito atuante nessa vitória. E ao final do jogo, a torcida falou sobre raça. Jogando com vontade, ninguém ganha do Peixão. Esse foi o grito da torcida no final do jogo. Além de todos os aspectos de organização tática, de evolução dos jogadores em termos individuais que você vem falando durante as últimas coletivas, você acha que hoje teve a raça que estava faltando nas últimas partidas? Obrigado. Não que estava faltando. Mas esse é o espírito que a gente falou lá no início, quando chegou aqui, de que a gente, em um processo de evolução, um processo de trabalho, nós íamos atingir e buscar. Claro que isso é uma parte do todo, né, do jogo, mas eu acho que o jogo hoje teve tudo. Né? Todos os aspectos. Mas primeiro, aproveitando também agradecer, colaboro contigo com a observação da torcida. A torcida nos apoiou do início ao fim, lotou a Vila Belmiro, nos incentivou, até nos momentos difíceis da partida estava do lado da equipe, e isso faz muita diferença, muita diferença. A Vila desse jeito, ela é muito mais forte. Isso transmite para os jogadores, transmite o algo a mais, a confiança. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Santos aqui na Vila, porque eu vim aqui. E hoje teve esse espírito, né? Essa sinergia de torcida e equipe. E que bom que foi um final feliz, para que a gente pudesse ali reconhecer, agradecer, e depois, agora, feliz com o resultado, né? E descansar e observar aquilo tudo que fizemos no jogo. Mas falar e agradecer aos jogadores pelo espírito, pelo comprometimento. 3 em 3 dias, sem conseguir treinar direito, todas as equipes, né, mas eu só estou relatando. A gente vem repetindo a equipe, comprometimento físico, né, porque às vezes até fisicamente você recupera, mas mentalmente, se você não estiver forte, você sente mais dificuldade. Então,
mentalmente forte, engajado, focado, né, em buscar os resultados e melhorar. Então os jogadores estão de parabéns, a torcida está de parabéns e, como eu disse, que bom que houve um final feliz, nós merecíamos. Boa noite, Edair. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Vitória de virada suada contra uma equipe bem consistente. O que isso reflete na sequência da competição? Isso reflete que a gente fez bons jogos contra o Atlético, contra o Grêmio, melhor jogo ainda. O jogo do Atlético foi mais um jogo de transição e de competição. E os resultados não tinham vindo. Hoje o resultado veio. 2 viradas, né? A gente buscou, a gente teve equilíbrio. Acho que quando sofreu o primeiro gol, perdeu um pouquinho a confiança, mas logo já retomou, fez um bonito gol de empate, fez a virada. Mas o aspecto hoje teve, para mim, na minha avaliação, muito mais do que tática hoje, foi um jogo de confronto, onde as duas equipes buscaram até o final a vitória com todas as forças que tinham. Não foi um jogo de estratégia tática, né? Foi um jogo de duelo, de imposição. Ressaltar a equipe do América, porque o jogo do São Paulo que nós estudamos, por exemplo, o resultado não diz o que foi a partida. E o América vem fazendo bons jogos, não está conseguindo resultado. Tem um trabalho consolidado com o Mancini. E gera dificuldade para todos os adversários. Não seria diferente para nós. Mas nós nos impusemos, nós buscamos, nós nos reequilibramos dentro da partida para que a gente pudesse buscar a vitória e buscou com o final, com uma grande defesa do João Paulo para coroar tudo aquilo também que ele vem fazendo para toda a equipe. Odair, boa noite. Parabéns pela vitória, né? A primeira dentro do Campeonato Brasileiro. Queria fazer 2 em 1, por favor. Essa semana era uma semana visto como decisiva e talvez uma pressão que venha mais de fora para dentro do que propriamente de dentro para fora, né? No quesito cobrança por resultado, a condição do treinador dentro do clube e tudo mais. De que forma você termina essa semana com os 2 resultados positivos? Se isso de alguma forma, quando você ouve, lê, isso chega para você, isso de alguma forma você consegue blindar o elenco e você se blindar de tudo isso para ter tranquilidade, né? Isso é uma pergunta. A segunda, em relação ao Soteldo. Parece que dos jogadores desgastados que saíram, o Soteldo é o que mais preocupa. Não sei se já dá para dizer se é algo muscular, mas pareceu preocupante a condição do Soteldo depois que ele saiu do gramado. Eu inicio a semana tranquilo e termino ela tranquilo. Mais feliz com o resultado, mais feliz com os 3 pontos. Claro que quando você inicia o brasileiro com um empate, com uma derrota, gera uma preocupação, mas vou repetir mais uma vez, a gente está diferente, a gente está melhor, a gente está mais forte, a gente tem coisas a evoluir, mas se você pegar após o Campeonato Paulista, a equipe está mais consolidada, está representando mais tudo aquilo que nós treinamos dentro do campo, e futebol é um processo, futebol é uma evolução constante. Futebol não se faz da noite para o dia, uma equipe não se transforma todas as coisas. Me preocuparia se pós o Campeonato Paulista a gente continuasse repetindo as coisas que fizemos no Campeonato Paulista. Nós evoluímos em muitos aspectos. Temos coisas a evoluir? Com certeza. Temos coisas a melhorar? Com certeza. Mas há de convir que, principalmente no setor ofensivo, eu tenho mexido muito no setor ofensivo, nem muito por decisão ou vontade de buscar uma estratégia diferente, uma característica diferente, muito mais porque jogadores entram, saem, machucam. Nós perdemos e ficamos muito tempo sem jogadores de característica de velocidade, como Mendonça, Soteldo, que hoje estavam fazendo uma segunda partida e sente também essa volta, então traz uma dificuldade, mas todos os jogadores se doando, se dedicando muito, e eu acredito muito no trabalho. Claro que futebol, no final, é resultado. Futebol é resultado. E a gente já merecia esse resultado. Já merecia lá contra o Grêmio. Na minha visão, merecia contra o Atlético, mas também um empate pelo que o Atlético fez no jogo. Mas merecíamos esses 3 pontos por tudo que estamos fazendo nesse processo e por aquilo que fizemos dentro da partida. Sobre o Soteldo, a gente vai avaliar. Tomara que não, né? Espero que não aconteça nada, mas ele sentiu alguma coisa, nós temos que ver o que é. Mendonça sentiu também o cansaço, a retomada.
Então, vamos visualizar. Amanhã de manhã a gente já treina, segunda a gente já viaja, terça já tem jogo, né? Então, esse comprometimento, essa recuperação vai ser importante para que cada vez mais a gente prossiga nessa evolução, né? Nessa força que a gente está e consiga também corrigir e melhorar as coisas que a gente precisa fazer. Gabriel Teres, do Diário Lance. Odair, primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Minha questão é mais sobre o que você acaba de falar, sobre o apoio da torcida em até em alguns momentos bem complicados, mas isso não valeu para um jogador específico, que foi o Natan. Justo quando sai o segundo gol, ele fica bastante marcado pela torcida e até sua saída ele é bem vaiado. Então, gostaria de fazer uma pergunta mais voltada para a lateral direito do Santos, que já foi bastante questionada em outras temporadas também. Se ele vai ter uma continuidade ainda com o Inocêncio aparecendo agora mais nos jogos. O João Lucas também gostaria de perguntar sobre o retorno dele. Enfim, uma avaliação geral sobre o atleta. Muito obrigado. Assim, eu fiz a troca até... Claro que eu sempre avalio essa situação de vaia do torcedor para um jogador, o que ele interfere no ambiente coletivo e no ambiente do jogo, né? Mas fiz a substituição pelo cansaço do Natan, pela repetição que ele vem tendo, e para que não trouxesse aquele momento anímico, né, algo de negativo para a equipe, porque sempre traz. E eu tomo muito cuidado com isso. O Natan vem fazendo bons jogos, né? O Natan vem fazendo bons jogos, a gente precisa reconhecer isso. E o João Lucas está machucado ainda, está voltando, está na transição. Gabriel recebeu mais uma oportunidade hoje. A gente vai visualizar para frente as situações, mas eu tomo muito cuidado sempre com o vaia. A gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco se vaiar um jogador, tira, vai outro jogador, semana que vem tu não tem mais jogador para colocar, né? Então a gente tem que respeitar o torcedor é soberano na sua vaia, na sua tristeza, mas eu como treinador eu tenho que passar confiança para os jogadores e mostrar o quanto esses jogadores são importantes para o grupo, porque se acontece uma partida ruim, 3, 4, 5 jogadores, no outro de novo, 3, 4, 5 jogadores ou 2, 3 vaiados, daqui a pouco o grupo inteiro perde a confiança, perde uma condição de melhor performance e deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que não tem lugar nenhum no mundo, no futebol do mundo, que a interferência externa ela é tão grande quanto no Brasil. Então nós que estamos aqui dentro temos que nos blindar, nos dar força, e eu como comandante, sempre no momento que algum jogador estiver passando um momento não tão bom tecnicamente, ou porque o externo está fazendo uma cobrança maior, eu, como comandante, vou ser o primeiro a estender a mão, dar um abraço, tentar fazer um movimento ou não de escolha, de colocar a jogar, às vezes sim, às vezes não, para uma proteção, às vezes até para uma sequência de trabalho, para retomar a confiança, mas eu, como comandante, vou gerar confiança para os jogadores, porque eu não posso 1, 2, 3 jogadores sendo vaiado, cobrado, tira todos, esses não prestam, vamos para o próximo, aí o que está fora é sempre o melhor, entra, daí é vaiado também, aí semana que vem, daqui a 15, 20 dias, como é que fica? A gente tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de equilíbrio internamente, sempre respeitando a soberania do torcedor, se ele vai vaiar ou se ele vai não gostar de uma ação de um jogador ou até do próprio treinador. Mas falar de novo para o torcedor que esse ambiente positivo gera um ambiente positivo de confiança para a equipe e individualmente também. A gente tem que entender que aqui no Santos também é um ano político. O Santos também vem de 2 anos de dificuldade no Campeonato Brasileiro, é um ano político. Então tem certos barulhos, certas situações que se faz, que a gente não sei se não tem um envolvimento ou querer atingir uma situação, mas sabe onde é que atinge? Atinge o time, atinge o jogador. Então a importância é assim, vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Não estou aqui dizendo que não vamos vaiar, não vamos cobrar o treinador, não vamos cobrar o jogador. Vamos, o torcedor é soberano, sempre soberano. Só que ele junto com nós, ele faz muita diferença. Muita diferença. E vamos ter cuidado na avaliação quando é uma situação técnica, quando é uma situação política, quando é uma situação que pode estar extrapolando outras e atingindo o time e atingindo os jogadores. Então eu tenho essa tranquilidade, essa calma e, como comandante, fortaleço meus jogadores e o meu grupo para que ele consiga dar a melhor resposta na próxima partida. Odair, boa noite. Sobre o Daniel Ruiz, quando ele chegou, foi contratado, você conversou com a gente, setoristas, falando que a principal função dele seria a meia,
Ele tem jogado mais aberto, mais pelas pontas. Queria uma avaliação sua sobre essa função dele, não só hoje, mas desde que ele jogou, a maioria das vezes ele tem jogado assim, né? O Daniel evoluiu no aspecto físico, que a gente comentou na chegada dele, né, que ele precisava dessa evolução. Ele é um jogador de qualidade técnica, de bom passe, né, tem uma boa finalização. Ele ainda está buscando essa evolução na parte de finalização. Ele evoluiu no aspecto físico e ele é um jogador que preenche um espaço. Ele é um meia mais armador, né, na essência, mas ele também joga pelos lados. Ele também jogou na equipe dele pelos lados. Ele sabe fazer a função, gosta de fazer a função. E aí aquela situação, ele tem um cognitivo alto, uma capacidade de percepção tática, né? Isso gera um equilíbrio, às vezes, para a equipe. Ele é diferente, por exemplo, do Ângelo, do Mendonça, do Braga. Ele é um cara de composição, de pisar na bola e tirar um pouco do ritmo. Por quê? Porque o nosso ataque é um ataque de muita velocidade. Quando joga Soteldo, Mendonça, Marcos, e eles têm a característica, Ângelo, de partir toda hora para cima. E a gente tem buscado esse momento, nessa tomada de decisão, em partir para cima, em buscar a transição e buscar os espaços, mas também um momento de parar a bola. E ele, jogando pelo lado, ele dá essa capacidade e esse equilíbrio para a equipe, né? O Lucas não é um cara que a gente pode até usar numa circunstância, mudando o sistema por dentro, mas ele tem mais naturalidade nessa função, né? Então, por isso, tem entrado bem, tem nos ajudado, tem crescido, então, por isso, ele tem tido a continuidade também nessa função. Odair, boa noite. Felipe Noronha, vim de Santos. Na quarta-feira, eu te fiz uma questão sobre o ataque do Santos e você citou uma jogada em específico. Vou tentar descrever, se eu escrever errado, por favor, me corrija. Que é o atacante do lado oposto se aproximar. O Mendonça, na minha visão, fez isso hoje. Se você puder descrever, não sou o Felipe Camargo, um grande abraço a ele, mas vou fazer dois em uma, que é a seguinte. Você falou que não foi um jogo tático, e, claro, tem toda a razão no sentido de vontade e outras questões. Mas, no final, o Lucas Lima virou lateral esquerdo, tinha uma linha de 6 na zaga. Você acha que foi um pedido seu, ou você acha que foi a vontade que fez o Lucas voltar, o Ângelo voltar do outro lado, ou foi uma visão sua? Não, com a expulsão do Mauro até, faz essa linha com mais jogadores para defender, foi uma opção sua? Boa observação. Comemorei não só muito o gol, né, porque era importante o empate e o gol, mas também pelo movimento. Porque eles, com essa característica, a gente está tentando tirar esse jogo posicional dos pontas, em só ser posicional, e a gente fazer a bola chegar até eles para nós ter o 1 para 1. O que acontece muitas vezes? Eles dobram marcação, baixam, setorizam, colocam 3 do lado da bola e a gente perde a possibilidade de fazer. Quais são os movimentos que a gente... Até vou falar sobre o movimento, mas faz parte. Se eles marcarem esse movimento, a gente volta a fazer 1 para 1. Mas se você observar, se eu não me engano, neste lance ou nos anteriores, o Lucas fazendo movimento por dentro, Lucas Pires fazendo movimento por dentro, quando a bola leva para o setor, por exemplo, do lado esquerdo, para a gente fazer a aproximação, como o Soteldo é um cara que pisa muito em cima da linha, a gente precisa fazer movimentos por dentro do lateral, do Lucas, nessa aproximação, e os movimentos aquele que eu te falei. Trazer o cara do lado oposto para essa possibilidade de finalização, porque se a gente não termina a jogada e faz uma bola de retorno pelos volantes, os volantes estão de frente e nós com o meio preenchido e você fica com amplitude do lateral. E você cria a dificuldade de marcação para o adversário. Então a gente está, pela característica, eles gostam dessa ponta, eles gostam desse drible, eles gostam desse espaço, mas a gente está, mesmo sem treinamento, está tentando buscar lá o pouquinho que tem para a gente criar essas alternativas da melhor finalização, né? Para que a gente busque essa capacidade, e o gol foi exatamente isso. Na parte final do jogo, eu até fiz a substituição, porque eu levei os 2 volantes com cartão amarelo praticamente o jogo todo, e no final eles colocaram o lateral esquerdo com altura, centroavante com altura. Quando eu fiz a substituição, o Lucas já tinha feito o posicionamento um pouquinho antes para fechar, mas eu fiz o Ed para dar tranquilidade de tentar parar a bola e a gente conseguir sair daquela pressão final que eles iam começar a botar a bola na área, né? Fizeram as substituições para isso. Coloquei o Alisson justamente para isso também, para dar essa imposição na bola aérea. E ali no final, 48 ou 49, é do jogador.
é da equipe de não querer perder a partida, é de se posicionar um pouquinho mais para cá. A gente até puxou um pouquinho os contra-ataques. O Daronco não deu uma falta no Ângelo, mas está tudo bem. Mas eu acho que dali aí é aquela situação dentro do campo do jogador. Claro que às vezes de fora você puxa um jogador um pouquinho mais para cá, mas é o jogador também defendendo a sua vitória, defendendo aquele momento final para que a gente conseguisse os 3 pontos. Aqui, tudo bom? Boa noite, Pedro Cunha da Vável Brasil. Hoje você pode contar com o atacante Mendonça, que é vice-artilheiro do time na temporada e foi desfalque nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Hoje o Mendonça entra bem, faz gol, dá assistência, sofre pênalti, e eu queria te perguntar sobre ele, queria saber qual o tamanho da importância de um jogador com as características do Mendonça para a sequência da temporada e o quanto ele pode ser importante para esse restante, não só de Campeonato Brasileiro, mas também de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Obrigado. É importante a volta dele, a volta do Soteldo, a volta do Lucas Braga, a volta de jogadores para a gente ter um maior leque de opções, né, na frente. O Mendonça é um cara de muita força, um cara de muita velocidade, de participação nas ações ofensivas e defensivas, tem a capacidade do gol, tanto que tem feito gols. Voltou no último jogo, sentiu o ritmo, sentiu um pouquinho a parte muscular, e hoje já numa segunda partida, já fazendo uma partida com mais confiança, melhor, mais solto. É assim, quando você para um tempo, você ainda precisa desse processo de adaptação. Então, que bom que ele voltou bem, Soteldo também melhorou, e espero que não tenha acontecido nada com o Soteldo, que a gente possa contar com todos os jogadores à disposição, porque assim a gente fica mais forte. Pode ir aqui? Odair? Aqui é a Vitória, tudo bem? Professor, uma pergunta especificamente sobre o João Paulo, que você até citou. Ah, tá bom. Mas eu posso ir fazendo? Não? Tá bom. Tá. Quer vir aqui, Marcos, no meu lugar? Não, hoje não é briga, hoje é venenoso, papito. Pode fazer? Vamos lá. Não, é porque você citou justamente o lance do João Paulo e hoje é o 100º jogo dele pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos. Antes do jogo até eu encontrei umas criancinhas com camisa do João Paulo. Um time que tem o DNA ofensivo como o do Santos hoje tem um dos principais caras do time, que é o João Paulo. Queria que você falasse especialmente um pouquinho dele nesse momento aí. Por mais que tenha hoje tomado 2 gols, que não foi nem culpa dele, mas assim, 7 jogos aí, 1 gol só tinha sido levado, então eu queria que você falasse um pouquinho dele especificamente. Das ótimas defesas dele, né, dessa melhora da equipe, e aí inicia lá do Marcos Leonardo, mas com certeza as defesas que ele fez têm feito muita diferença, nos ajudado muito. O João é um líder do nosso grupo, é um dos líderes. Eu vejo o João com capacidade para a seleção brasileira e falei isso já para ele, né? Que ele tem essa capacidade, essa qualidade, e se ele continuar jogando como ele está jogando, certamente ele vai ter uma oportunidade, né? Ele é um cara importante para nós, como todos são, e ele tem nos ajudado muito. Então, fico muito feliz. Só peço todas as vezes que antes dos jogos, eu peço que ele não trabalhe tanto, mas se ele precisar trabalhar, que ele continue fazendo o que ele está fazendo, que ele está nos ajudando muito. Obrigado, pessoal. O Marcos Leonardo vai falar agora rapidinho. Boa noite. Só peço que seja breve, tá? Não dá para todo mundo fazer pergunta, tá? A zona mista é 2 a 3 perguntas, que é preconizada pela CBF, Conmebol. Quem quer fazer? É 2 a 3 no limite, tá? Eu vou encerrar. Boa noite, gente. Tá? Ô Marcos, boa noite. Eduardo Jardim, do Esporte por Esporte. Cara, você está numa fase que, apesar de você estar fazendo alguns gols, foram mais de pênalti, né, e tal, com a bola rolando, está difícil de marcar. E você volta muito, ajuda muito atrás, né, eu digo, para buscar a bola. Você vem trabalhando bastante por fora, né? E eu queria saber o que está faltando para você marcar lá na frente com a bola rolando e tal, porque hoje a gente viu que você teve uma boa chance, o Matheus fez uma boa defesa. E, enfim, é sobre isso. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, acho que eu jogo pro grupo, para a vitória. Acho que fazer gol é bom, sou centroavante, então sempre busco fazer gol. Mas também a vitória é importante para dar confiança. E como você falou, acho que sou artilheiro do elenco no ano.
Então, 41 gols no profissional não é fácil para um jovem de 19 anos. Se eu não me engano, acho que eu entrei no top 10 do século do Santos com 41 gols. Fico muito feliz por essa marca. E vou buscar trabalhar, buscar melhorar para fazer mais gol, ajudar o elenco, ajudar todos os jogadores, porque todo mundo merece. Oi, Marcos. Gabriel Teles do Lance aqui. Minha pergunta é mais sobre a sua expectativa e preparação para o Mundial Sub-20, o que você projeta para a competição e sobre essa lacuna que você vai deixar no Santos, o que você acha que vai ter de espaço para os outros jovens que também aparecem no Santos, como o David Washington, e também a concorrência quando você voltar. Obrigado. Cara, acho que todo jogador sonha em vestir a amarela da seleção, e eu não sou diferente. Acho que eu perdi o Sul-Americano, era uma competição que eu queria muito jogar, então, mas graças a Deus continuei no Santos, continuei ajudando, e agora acho que chegou o meu momento, o Mundial é o sonho de todo garoto, e esse é o meu sonho. Deus quiser, a gente fazer uma bela campanha, bater campeão do Mundial. É um campeonato muito difícil, mas a gente tem um grande elenco, os meninos, todo mundo com qualidade, com confiança, que ganharam o Sul-Americano agora, então acho que Deus quiser a gente vai bater campeão, e como você falou, dar oportunidade pro Mezenga, pro David, que 2 jogadores de excelente qualidade. Eu tenho certeza que vai dar conta do recado nesses, Deus quiser, 10 jogos, que eu vou ficar de fora aí. E é isso, acho que é trabalhar tudo em prol do Santos. Deus quiser, a gente vai fazer uma bela campanha nesse Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Marcos, parabéns pelo gol da vitória, né? Pela vitória, tendo a primeira no Campeonato Brasileiro. Em algum momento você ficou preocupado que talvez a queda de rendimento nesse ano pudesse te tirar a chance de jogar o Mundial? Eu nem sei se você acha que teve queda de rendimento, você fica à vontade para dizer. Queria que você falasse sobre o seu comportamento dentro da temporada e sobre se ficou preocupado, né, em não jogar o Mundial. Cara, acho que toda vez eu tenho a confiança do Ramon na seleção. Toda vez que eu fui lá, fiz um excelente trabalho. A última vez fiz o jogo contra o Chile, fiz 2 gols e fomos campeão também do quadrangular. Em Espírito Santo, fiz 4 gols na final, acho que contra o Uruguai. É difícil fazer gol, ainda mais 4 na final contra o Uruguai. Acho que tem a confiança do Ramon, então acho que mesmo eu não indo no Sul-Americano, acho que a gente estava trabalhando, eu estava trabalhando, cabeça boa, conversando com todo mundo, com meu pai, com o familiar, com o empresário, com o Daí, com todo o staff. Então acho que com o Falcão, com todos, sempre buscou me dar tranquilidade, que ia chegar a minha hora. Então acho que chegou a minha hora agora. É o Mundial, é um campeonato muito difícil, como eu falei, mas estou preparado. Fina entrevista com o Léo, muito obrigado, Marcos. Vou fazer a substituição agora. Valeu, gente. Sai Marcos Leonardo e vem Steven Mendonça. Boa noite, Mendonça. Aqui. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela partida, pelo gol, assistência, pelo pênalti sofrido, essencial na vitória do Santos. E queria te perguntar exatamente sobre isso, sobre a sua atuação. Gostaria que você definisse a sua atuação em uma palavra e falasse também sobre como ela pode te motivar e te inspirar para continuar rendendo grandes frutos para o Santos. Obrigado. Boa noite a todos. Você falou que para responder uma palavra e a minha atuação. Aí eu tenho que agradecer a Deus. A Deus porque Ele me sustenta no dia a dia, porque Ele dá aquela força para a gente continuar, mesmo na dificuldade, né? Então, a minha palavra é obrigado Jesus. Obrigado, Deus, por me manter sempre firme na caminhada, que, como todo mundo sabe, é difícil, mas a gente acredita, tem fé e a gente continua trabalhando forte. Boa noite, Mendonça. Você já está muito mais adaptado do que, por exemplo, o Daniel Ruiz. E vocês, teoricamente, por virem de fora, têm os mesmos problemas de adaptação. Como você acha que pode ajudar o Daniel a chegar num nível que você está hoje? Quais são os principais problemas que você vê de um estrangeiro vindo para cá? O que você pode ajudar o Daniel? Assim, eu já tenho muito tempo aqui no Brasil, né? Então, para a gente, quando eu cheguei no 2015 aqui no Brasil, a primeira dificuldade que a gente teve é a fala, né? Para a gente se comunicar. Então, eu estou ajudando muito ele, né? Essa adaptação, né, ao idioma. Eu acho que para nós a dificuldade é essa, porque a gente vê o Ruiz com boa qualidade, né, um menino bom, jovem também, então a gente tenta ajudar ele para que ele se possa comunicar bem
todo o grupo, com todo mundo, e aí a gente vai, porque qualidade ele tem. Boa noite, Mendonça. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Você acredita que foi a sua melhor atuação com a camisa do Santos, porque você marcou um gol e deu uma assistência e fez seu 5º gol pelo Peixe na temporada. Você acredita que foi a sua melhor atuação no ano? Assim, se falarmos pelos números, sim. Entendeu? Porque hoje em dia, como você falou, fiz o gol de uma assistência e sofreu o pênalti. Mas em outros jogos também joguei bem, já marquei 2 gols também contra a Portuguesa, se vocês lembram. Então, como falei anteriormente, né, o grupo, parabéns, todo mundo jogou bem, todo mundo, acho que foi a nossa melhor partida de todo o grupo, então, não só a minha, né, como eu já falei, eu já tive bons jogos, não sei se vocês concordam, mas para mim, eu já tive bons jogos, já joguei bem, mesmo não dando uma assistência ou fazendo gol. Me entreguei aqui no Santos, dei o meu melhor, e é isso que todo mundo está fazendo, então, para todo mundo, eu acho que foi a nossa melhor partida, porque a gente conseguiu 3 pontos no campeonato difícil como brasileiro, né? Obrigado, pessoal. Vamos ficar devendo o João Paulo, tá? Ele está no doping ainda, então, infelizmente, nem saiu do doping. Obrigado, Mendonça. Meu amigo torcedor, que sufoco, hein? Foi emoção até o fim, mas o Peixe, mostrando determinação e empenho, conseguiu a vitória. Os destaques da partida foram Soteldo, Mendonça e o arqueiro João Paulo. O Santos vai evoluindo aos poucos, mas continua a dar muitos sustos na torcida. E você, meu caro torcedor, sofreu muito com o jogo do Peixe ontem? E para as próximas partidas, você acredita que o Santos vai continuar evoluindo e trazendo mais tranquilidade para a torcida? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.